Olá, obrigado por vocês estarem aqui comigo neste encontro. Agora medita Unipaz número 62. E nesta fase, nós estamos estudando o livro Por que o Budismo Funciona, de Robert Wright. Lembrando então, para quem não viu, nós já iniciamos esse estudo na Medita Unipaz número 60. Robert Wright é um psicólogo neurocientista que estuda a psicologia evolutiva. E ele traz nesse livro uma proposta muito interessante que nos possibilita integrar o conhecimento de budismo, meditação e a relação com a neurociência atual. Essa ligação nos permite compreender melhor o processo da meditação e, especialmente, o nosso próprio processo de desenvolvimento, de crescimento psicológico, de crescimento espiritual e de libertação, que é a proposta fundamental do budismo. E as práticas que eu venho trazendo aqui, para que a gente possa vivenciar, elas são direcionadas a partir do foco que este livro vem nos colocando. Ou seja, a operação da nossa mente-cérebro. E nós vamos usar então essa terminologia mente-cérebro, apesar de que o Robert Wright usa sempre cérebro. Então nós vamos considerar a operação da nossa mente-cérebro e o funcionamento da meditação na ótica do budismo, integrando esta relação. Ok, colocando essas questões iniciais, esses pontos iniciais, vamos começando com a nossa prática de meditação hoje. Respirando suavemente, serenamente. Inspirando, expirando com calma, com serenidade. Com um sentimento de gratidão por estarmos aqui e agora. Então você vai se colocando numa posição de atenção plena, a coluna reta, observando seu corpo. Inspira, expira, faz uma pequena pausa. Observe seu corpo começando pelos pés e fazendo leves movimentos nos pés. Vá passando pelas pernas, com leves movimentos. Observe seu joelho, coxa, quadril. Ao inspirar e expirar, observe o movimento de todo o seu tronco, de forma suave, calma, serena. Observe seus ombros, seus braços, suas mãos, numa posição confortável, percebendo cada parte do seu corpo. Percebendo o pescoço, seu rosto, sua face, seus olhos. Se houver alguma parte do seu corpo que esteja pedindo uma atenção especial, faça o que for possível para relaxar essa região do seu corpo. Sempre inspirando, expirando, sem pressa, num movimento suave. E dedicando esse momento a você. Dedicando esse momento ao seu aprendizado e, como consequência, você está dedicando esse momento para suas relações com as pessoas, com o mundo e com a vida de todo o planeta.
Inspirando, expirando, pequena pausa. Vá percebendo o ambiente onde você se encontra, as cores, as luzes, os objetos. Vá percebendo a temperatura, o horário do dia ou o horário da noite em que você se encontra. Observe os sons que surgem por entre o silêncio. Então existe um som, existe um movimento, existe um silêncio e existe uma quietude em tudo que se expressa nesse momento. Observe o seu silêncio. É um potencial disponível, existente em você. Basta você aprender a percebê-lo, vivenciá-lo e conquistar esse espaço interno, que é um espaço sempre pronto para você vivenciar, inspirando, expirando, reconhecendo, agradecendo. Vá também percebendo que existem pensamentos, sentimentos que aparecem de alguma forma neste momento, às vezes mais intensamente, às vezes mais longínquamente. Eles estão por aí. E se você observar com bastante cuidado e mantendo um certo distanciamento de cada pensamento e cada sentimento, você vai percebendo que tudo emerge em nossa mente e cérebro e tudo emerge de um nada e tudo submerge num vazio. Então, às vezes, um pensamento chega, se você toma consciência dele, não lute contra o pensamento, mas observe que ele está ali e ele vai passando, como que evaporando e desaparece no vazio. E pode ser que surjam outros pensamentos, alguns sentimentos, que também emerge do nada e submerge no nada. Tudo é um movimento de nossa mente e cérebro e que nós vamos aprendendo a acolher, observar, porém não sermos levados por esses processos. Vamos fazer 2 minutos de silêncio, tocando o sininho. Lembrando que se você quiser permanecer nessa experiência, nessa vivência, você faz uma pausa no seu equipamento.
E voltando ao nosso tema de estudo, nós vimos na meditação anterior, na Medita Unipaz 61, que a mente e cérebro que nós herdamos do processo da evolução molda nossos pensamentos e nossos sentimentos, visando sempre a sobrevivência. O cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos, sempre focalizando esse aspecto, a sobrevivência e a propagação da espécie. E esta é a matrix na qual nós estamos emaranhados. Então, a libertação dessa matrix dependerá de conseguirmos ir além destes limites, de certa maneira, ir além do cérebro. De certa forma, se nós estamos, enquanto seres biológicos, amarrados ao cérebro, então provavelmente não é através apenas do cérebro que nós vamos conseguir nos libertar. Seria equivalente a alguém que está afogando tentar segurar nos próprios cabelos para não se afogar. Então, isto não seria suficiente. A proposta da meditação é nós conseguirmos ir além do cérebro. E dentro da nossa perspectiva, do nosso modelo, nós podemos nos projetar para além do espaço-tempo. O espaço-tempo é o aspecto onde o cérebro opera, mas a mente e cérebro, aí entrando com a questão mente, vai além desse espaço-tempo e nos abre uma porta, ou melhor, um portal que nos possibilita alcançar uma visão, uma vivência que esteja, o que possa nos conduzir para um processo de libertação mais ampla dessa matrix. Nossos pensamentos, sentimentos e percepções são movidos ou motivados por quais princípios? Essa questão ficou na meditação anterior. Quais são os princípios que movem nossos pensamentos? O que faz nossos pensamentos acontecerem? Nossos sentimentos e nossas percepções. E a resposta para esta questão é a seguinte: nós somos movidos pelo princípio inicial da sobrevivência da espécie. Isso pode parecer estranho quando colocado, mas a gente gosta de filosofar, de pensar, tem o princípio da espiritualidade, de buscar a verdade, de explicar a realidade das coisas. Isso que nossos pensamentos fazem. Mas de acordo com essa visão que é colocada no livro, o nosso cérebro, muitas vezes, opera no sentido apenas de buscar a sobrevivência, mesmo que tenha que nos iludir. Então, não está ali preocupado com a realidade, com a verdade das coisas. Mas o que movimenta, desde nossas percepções até nossos pensamentos, sentimentos, o que nos movimenta é esse princípio da sobrevivência e da propagação da espécie. Observe isso, como que isso acontece sutilmente ao longo do seu dia.
Então aqui está a conexão com o budismo, que fala o seguinte: a ilusão é onde nós naufragamos. Essa ilusão está associada a essa matrix, que é o nosso cérebro. De certa maneira, nós muitas vezes preferimos tomar a pílula azul, que é permanecer reféns dessas armadilhas que a mente e cérebro nos faz. Quais ilusões, em princípio? Por exemplo, lutar para obter coisas materiais e lutar para obter coisas imateriais. É claro que nós precisamos das coisas materiais, mas as pessoas muitas vezes focalizam toda a sua energia de vida em cima desse foco da luta pelas coisas materiais, manter o corpo, e não é só sobreviver, mas ir na busca de uma série de fatores, além dos recursos financeiros, mas de uma série de fatores como nós podemos lembrar: sucesso, poder, reconhecimentos. E tudo isso nos traz a falsa ideia de sobrevivência e de que estamos dominando a vida a partir daí. Portanto, e aí que está a questão mais complicada, para manter tudo isso, nós tornamos escravos de nossos próprios desejos, diante das inevitáveis frustrações que esse modo de vida nos conduz. E passamos então a responder a isso com medo, raiva, egoísmo e sofrimento para todos, tanto para a gente quanto para as pessoas que convivem com a gente. Então todo o nosso sistema biológico, cerebral, é organizado para isto. E aí que vem a ideia da ilusão que o budismo nos fala. Mas quantas pessoas conseguem perceber essa armadilha? Quantas pessoas conseguem perceber que todo esse modo de atuar no mundo é uma armadilha do próprio cérebro? Aí a pessoa pode dizer: mas eu não quero ser isso, eu não quero ser egoísta, eu não estou só em busca de poder ou de bens materiais, mas no fundo o cérebro nos movimenta sempre nessa direção. E aí que é preciso a percepção mais profunda de que isto está acontecendo continuamente ao longo do nosso tempo, do nosso dia, e a gente conseguir libertar desses fatores que sutilmente vão nos conduzindo ao longo da vida. Então, tomar a pílula vermelha vai exigir um longo caminho. Como dizia Buda, sofremos porque somos escravos de nossa própria mente. Sofremos porque nós não percebemos a ilusão que está por trás daquilo que conduz, que nos movimenta e que nos leva para diversas situações. Então agora nós vamos colocar um pouco de uma reflexão sobre isso. Vamos parar e observar o que nos motiva a fazer nossas escolhas. Vamos pensar nisso. O que nos motiva a fazer nossas escolhas? Escolhas simples do dia a dia. O que nos move?
O que está na base dos pensamentos e sentimentos que nós temos? Há poucos minutos atrás nós falávamos, observe os pensamentos surgindo do nada. E se você observa, você consegue ver que eles também podem submergir no nada, sem julgamento, mas apenas observando, acolhendo o sentimento, mas sem ser tomado por eles. Observe esses sentimentos. Você pode usar um fato que ocorreu recentemente. Como que ele surgiu, como que ele cresceu, como que ele se processou, até onde chegou aquele sentimento, aquele pensamento, às vezes uma angústia, uma ansiedade, um medo, uma raiva. Geralmente, uma reação a alguma coisa ou a algo que surge em um certo momento. Observe o que movimenta, o que motiva e como processa essa reação, que é aquilo que nós chamamos da nossa mente ego. Ela emerge quase que do nada, diante de um fato, de uma fala de alguma pessoa, de uma imagem que você vê, emerge, cresce, e se você não tiver o devido cuidado, ela te domina. Mas a meditação nos permite, nos possibilita enxergar isso aos poucos. E aí vem a pergunta: o que moveu isto? O que moveu aquele sentimento, aquele pensamento? Que talvez até já passou, ou que talvez esteja aí ainda presente. Então vamos ficar um pouco em silêncio. Não é julgando, mas observando o movimento. Como isso acontece em você?
Você consegue perceber que esse movimento de pensamentos, sentimentos, emoções e até mesmo as percepções estão associadas àquilo que o autor está nos trazendo? Ou seja, estão associadas a um processo constante da nossa mente e cérebro de responder buscando a sobrevivência, buscando a manutenção de algum modo de ser nosso, que nós fomos condicionados a responder daquela forma. Como se aqueles fatos que aparecem fossem ameaças, como se fossem aspectos que nos colocaria em risco. Por que isso é importante? Porque quando a gente começa a observar por esse ângulo, e a gente pode fazer isso durante toda essa semana, quando nós começamos a observar por esse ângulo, nós começamos a perceber que existe uma visão distorcida do que realmente se passa. Daí a ideia de uma ilusão. E, consequentemente, o sofrimento. Não estou dizendo que seja fácil resolver, mas o ponto de partida de observar, de perceber, de acolher, sem negar o que se passa. Esse é o ponto de partida. Porque nós temos de primeiro identificar a matrix na qual estamos envolvidos. Identificar as grades que nos cercam, como essa grade aqui atrás do desenho, aqui atrás da nossa imagem. E observar como nós podemos conduzir o nosso processo de libertação dessas pequenas amarras. Vamos encerrando aqui por hoje. Deixo isso como uma reflexão. E fica a pergunta para a gente refletir. Por que que a mente-ego é uma ilusão? A mente-ego, todos aqueles aspectos que nos colocam no mundo com diversos sentimentos e pensamentos, muitas vezes, que a gente nem mesmo queria ter, que nos traz sofrimento. Por que que é uma ilusão? Então, uma vez colocado, vamos encerrando. O nosso tempo hoje já está completo. Percebendo que nossa mente cérebro se insere em um campo psi mais amplo do que apenas a mente de cada um de nós. E tomando consciência do pertencimento e da presença nesse campo, nós vamos direcionando nossa vibração para a paz, a serenidade e para a comunhão com todos os seres. Ficamos por aqui hoje e vamos trazer um sentimento de gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui e agora.